Quem nunca ouviu aquela famosa frase, não coloque todos os ovos em uma só cesta? Para o mundo de investimentos, a ideia vai ser exatamente a mesma e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje nesse vídeo. Quando o assunto é investimentos, essa é uma das dicas mais importantes que você deve seguir. Para você que ainda não investe, mas você pretende investir, e para você que já investe, conhece as metodologias para poder fazer uma boa diversificação dos ativos para que você reduza a volatilidade da sua carteira e você tenha uma boa rentabilidade. Você já pensou que existem fórmulas estratégicas e táticas para poder fazer essa valorização? Se você não sabe como fazer isso, fica aqui que hoje eu vou te ensinar exatamente como fazer uma boa diversificação da sua carteira. No vídeo de hoje, a ideia é desmistificar toda essa ideia que o pessoal passa sobre a parte de diversificação e trazer, é claro, uma metodologia prática e fácil para que você consiga ter uma boa valorização dos seus ativos e que você consiga colocar todos os dias a cabeça tranquila no travesseiro e dormir sossegado, que os seus investimentos eles vão estar bem encaminhados. Acredito que você deve ter visto que o estúdio acabou mudando um pouquinho. O que aconteceu foi que a equipe ela mudou aqui para São Paulo, mais especificamente na região de Barueri. O estúdio ele fica em São Paulo, capital, e a ideia é que a gente traga ainda mais conteúdos de qualidade, e é claro, mudando um pouquinho a questão audiovisual e sempre visando trazer conteúdos de mais qualidade para você. Então, voltando aqui para a questão do conteúdo, falar um pouquinho mais sobre a diversificação. Esse primeiro ditado que eu falei era algo que a minha mãe sempre frisava, não só para os investimentos, mas era para a vida, que era não coloque todos os ovos em uma só cesta. O que eu quero dizer com isso para o mercado financeiro é que você deve ter diversos ativos dentro da sua carteira e esses ativos eles terem características diferentes e essas características diferentes é o que vão regir o que vai acontecer quando o mercado ele se movimentar. Se ainda está um pouquinho estranho aí todos os temas que eu estou comentando, espere que até o final do vídeo eu vou explicar e vai ficar um pouco mais fácil de compreender toda essa ideia de diversificação dos seus ativos. Mas um ponto que eu queria já frisar desde o início é a questão do excesso de diversificação. Você acaba pulverizando mais os seus investimentos. Quando você faz esse tipo de estratégia, em partes pode ser interessante porque você vai ter uma menor volatilidade da sua carteira, mas em contraponto você vai acabar reduzindo a rentabilidade dela. Nesse mundo dos investimentos, você pode, claro, ser um sortudo e dar um tiro certeiro numa Magalu da vida, em que você vai ter ganhos estratosféricos de rendimento. Isso pode acontecer, mas o que pode acontecer também é que você coloque todo o seu capital em uma só empresa e o seu capital acabe sendo reduzido para 50%, 70% de desvalorização ou até 100% quando a empresa ela vai à falência e você acaba perdendo todo o capital que você investiu. Isso pode acontecer e a forma com que você se blinda contra esse tipo de evento é fazendo diversificação. Ou seja, você pode, é claro, acertar a empresa que vai ter essa valorização extrema, mas você pode também acertar essa empresa que ela vai ter uma desvalorização gigantesca. Então o que acontece é que você acaba colocando um pouco do seu capital em alguma empresa, um pouco do capital em uma outra empresa e você dilui o risco. É claro que tudo isso daqui vai depender do tipo de investidor que você é, mas é claro que o público que eu estou conversando com você, exatamente, você pode ser um pouquinho mais conservador. Se você é um pouquinho mais conservador, é claro que fazer essa diluição de risco e deitar bem tranquilo a cabeça no travesseiro todas as noites vai ser mais importante do que você ter esses ganhos estratosféricos de rentabilidade. Agora, trazendo mais uma experiência pessoal, é algo que eu utilizo na minha carteira pessoal, é fazer diversificação, que é uma metodologia que eu vou ensinar para vocês, de fazer a subdivisão em 4 setores, em que, dentro desses 4 setores, nós temos as ações no Brasil, nós temos a renda fixa, nós temos os fundos imobiliários, os FIs, e, por último, as ações no exterior. Então, fazendo essa diversificação nesses 4 setores, você consegue diluir o risco e, ao mesmo tempo, manter uma boa rentabilidade. Mas antes de seguir aqui o conteúdo, eu queria que você desse uma olhada aqui, um pouquinho embaixo do vídeo, tem um polegar para cima, deixa o like no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu não sei o que você está esperando para se inscrever no canal e alcançar, junto com todos os inscritos aqui, a tão sonhada independência financeira. Então, voltando aqui para o conteúdo, um ponto que eu queria deixar bem frisado aqui
é que essa diversificação ela não vai valer somente para esses 4 setores. Eu comentei dos 4 setores, mas você deve diversificar ainda dentro de cada um. Então, vamos entrar aqui dentro da parte de renda variável. Dentro de renda variável, ainda você precisa fazer diversificação em diversos setores. Então, fazer aplicação em setores de energia, fazer aplicação em setores de logística, fazer aplicação em setores farmacêuticos, de saúde, enfim, você precisa fazer ainda a diversificação dentro dos submercados. Mas eu vou dar aqui um exemplo prático para vocês. Digamos que você estava, um pouquinho antes da pandemia, você estava 100% alocado com seus investimentos em renda variável. Aqui a gente consegue identificar nesse gráfico que o Ibovespa, no seu ápice, ele teve uma redução de 40%. Agora, eu queria saber de você, deixa comentado aqui no vídeo, se você colocaria a cabeça tranquila no travesseiro, vendo seu capital derreter em 40%. Você ficaria tranquilo? Coloca aqui. Mas agora, se a gente comparar esse mesmo período com a variação cambial do dólar, a gente percebe que o dólar frente ao real ele teve uma valorização de 22%. Então, vamos relembrar aqui dos 4 subsetores. A gente tem a renda variável, renda fixa, fundo imobiliário e as ações no exterior. Se você tivesse colocado ao menos nesses 2 setores, na renda variável aqui no Brasil e na renda variável lá nos Estados Unidos, você conseguiria diluir esse risco porque você estava exposto ao dólar, então você estava exposto também à variação cambial. É exatamente sobre isso que a gente fala, que é a diversificação. Agora a gente vai analisar a questão da renda fixa. Se a gente analisar alguns ciclos antes do valor da Selic, a gente percebe que ela estava ali por volta de 2% previamente à pandemia. Entretanto, se a gente analisar um ano depois da pandemia, ela deu um salto de 2% para 11,75%. Ou seja, mais uma forma que corrobora com que, durante esses momentos adversos do mercado, a gente precisa estar blindado para que os seus investimentos, com uma boa diversificação, você consiga reduzir os impactos negativos que o mercado pode ter e, mesmo assim, você manter uma boa rentabilidade em momentos de euforia do mercado. Então, é exatamente nesses momentos de caos do mercado, você pode dizer, mas Gustavo, você está analisando aí um período pandêmico, que foi algo extremamente pontual e que, eu posso dizer, pode acontecer novamente. Então, a sua carteira, eu espero que você esteja aqui justamente para isso, para entender como melhorar a sua carteira de investimentos e para que você esteja blindado contra esse tipo de evento catastrófico. Outro ponto também é que eu espero que você sinta bastante confiança nos investimentos e consiga dormir com a cabeça bem tranquila no travesseiro. Um outro ponto, tem um ditado muito interessante que eu sigo também para os meus investimentos, que ele é do Nathan Rothschild, que ele fala o seguinte, que é para você vender ao som de violinos e para você comprar ao som de canhões. O que esse ditado ele quer dizer? Pode ser um bom momento para você adquirir novos ativos durante momentos de completo caos do mercado e que, quando está todo mundo eufórico, pode ser um bom momento para você fazer a venda dos seus ativos. O que dá mais valor ainda a esse ditado do Nathan é uma história do Rockefeller. Não sei se todo mundo aqui conhece Rockefeller, mas ele foi considerado como o homem mais rico do mundo. E ele fez grande parte do seu capital aí com venda e comercialização de petróleo. A história do Rockefeller é com seu engraxate, em que toda quinta-feira o Rockefeller ia até o seu engraxate para fazer o lustro de seus sapatos. E o seu engraxate, um jovem, disse a seguinte frase: "Fiquei sabendo que os papéis vão subir para valer, senhor." Rockefeller, incrédulo, foi diretamente para o seu escritório e fez a venda de grande parte das suas ações, sendo que ele seguiu o seguinte princípio: se o menino que lustra os meus sapatos sabe tudo sobre o mercado, algo de muito errado está acontecendo. Uma semana depois, veio a Quinta-feira Negra, que foi conhecido como um dos piores momentos da Grande Depressão e levou milhares de centenas de norte-americanos à completa falência. O que eu quero dizer com tudo isso daqui, é claro que você sempre deve estar inteirado de tudo que está acontecendo no mercado, para você estar sempre atualizado com as principais notícias e sempre estar por dentro dos setores que você investe e, claro, fazer uma boa diversificação dos ativos. Então, entrando um pouquinho mais a fundo sobre a metodologia de investimentos que eu utilizo e que é a mais simples de ser aplicado e que eu repasso para vocês,
é essa separação em 4 categorias, sendo que você vai aplicar 25%, um quarto do seu capital em cada uma. Então, vamos colocar 25% do seu capital em renda variável, 25% do seu capital em renda fixa, 25% do seu capital em fundos imobiliários e 25% em ações no exterior. A tentativa é que você utilize os novos aportes todos os meses para fazer um rebalanceamento, porque em alguns momentos pode ser que a renda variável, alguma ação, ela acabe subindo bastante e proporcionalmente a sua carteira ela perca esse um quarto. Então você acaba colocando um pouquinho mais em fundos imobiliários, em renda fixa e em ações no exterior. Sempre tentando fazer esse rebalanceamento para poder equalizar a sua carteira e novamente melhorar a rentabilidade e reduzir a volatilidade. Pensando mais em questão estratégica, as ações aqui no Brasil elas vão servir para potencializar, para aumentar mais a sua rentabilidade. A parte de renda fixa ela vai servir como se fosse o colchão. Então, você utiliza essa parte de renda fixa justamente para poder utilizar ela como uma reserva de oportunidade. Então, quando acontece alguma oportunidade e você vê uma grande vantagem em adquirir algum outro tipo de ativo, você pode utilizar esse valor que você tem, esses 25% que você coloca dentro da renda fixa. Os 25% em fundos imobiliários, eles vão servir para reduzir a volatilidade da sua carteira, porque historicamente o IFIX, ele é semelhante a um IBOV. Para a parte de fundos imobiliários, ele reduza a volatilidade e, é claro, uma parte boa é que todos os meses o dividendo ele vai pingando. Então você pode utilizar esses dividendos que vem pingando dos fundos imobiliários para poder fazer esses novos aportes nos outros tipos de ativo ou até mesmo dentro dos próprios fundos imobiliários. E as ações no exterior, eles vão servir para você estar exposto a outra moeda. Então a gente sabe que o real ele acaba sendo um pouco mais volátil frente a algumas outras moedas que elas são mais sólidas, como o próprio dólar e o euro. Então você faz a aplicação nessas empresas no exterior justamente para você estar exposto também ao dólar, que historicamente, como a gente viu ali na questão do momento pandêmico, a aplicação em dólar, ela acabou reduzindo, ou ela acabaria reduzindo essa variação nos seus ativos. Um ponto que eu queria deixar bem claro aqui é a questão da sua reserva de emergência. Essa metodologia que você utiliza aqui, ela é separada da sua reserva de emergência. Então, o valor da reserva de emergência, ela não entra junto na parte dos 25% aqui da renda fixa, certo? Então, o primeiro ponto é você montar. Se você já está montando essa reserva de emergência, finaliza primeiro essa montagem e depois você vai fazer essa divisão nesses 4 setores. Se você já tem a reserva de emergência montada, aí sim você vai fazer essa subdivisão desses 4 setores para ter um rendimento ainda melhor. Um ponto que eu queria deixar bem claro aqui é que comece sempre o quanto antes. Comece o quanto antes porque o principal ponto é que você consegue, é claro, errar um pouquinho mais nessa divisão. E o segundo ponto é que se você faz essa subdivisão com um montante maior, você acaba tendo uma inércia da sua carteira muito grande. Então, todos os aportes que você vai fazer todos os meses, pode ser de 100, 200, 1.000, 2.000 reais, depende da sua renda. Essa aplicação que você vai fazer todos os meses, ela não vai ser tão significativa frente à variação da sua carteira. Então, comece o quanto antes, faça uma estratégia bem traçada e siga ela desde o início. Dessa forma, você vai conseguir melhorar novamente a rentabilidade e ter ganhos melhores ainda dentro da sua carteira de investimentos. Então, resumindo aqui a conversa, o primeiro ponto é, claro, você estar com a sua reserva de emergência aí já bem formada, bem sólida. Depois da reserva de emergência montada, fazer a aplicação desses 4 setores, fazendo a subdivisão em renda variável, renda fixa, fundo imobiliário e as ações no exterior. Espero que você tenha aprendido hoje sobre diversificação de ativos. Se você gostou, deixa o dedo no like, se não é inscrito, clica aqui e segue que nos próximos vídeos nós vamos continuar energeticamente informados. Valeu, tchau, tchau!